fazer as planilhas analíticas ali, mas eu tive um pouco de dificuldade, né? Porque como eu trabalho numa organização social, eu busquei dados dos municípios nas quais essa organização social trabalha, e esses dados, assim, o que eu consegui foi dados numéricos, mas eu tive dificuldade, assim, eu tentei conseguir dados relativos à questão racial, né, que eu pudesse fazer um comparativo entre aqueles que estavam ali o que eu consegui foi dados referentes ao nível de escolaridade dos professores, né, e depois eu não consegui fazer uma separação, assim, mais dados comparativos, né, que me permitisse desenvolver mais, né, então eu me senti ainda engatinhando aí nesse processo, é isso. Não, legal, obrigado pelo depoimento, Diana. Tem mais alguém? Porque talvez eu possa fazer uma fala mais geral e aí já ir para os trabalhos mesmo. Bom dia, Giovanni. Acho que como a gente não tem mais comentários, eu quero ir para os trabalhos, mas... Boa. A Rosângela pergunta mal. Olá, bom dia a todos. Bom Acho dia. que a dificuldade é de todos, né? Um pouco também. A gente tem, assim, a primeira vez que a gente faz um trabalho nesse sentido, com essas tabelas, etc. e tal. Porém, nós tínhamos, né, uns dados aqui, que nós já fazíamos uma análise diferenciada do que foi proposto para a gente. Então, a gente buscou nesses dados aí, que a gente já tinha, nós temos uma avaliação interna, que a gente tem compilado esses dados de maneiras diferentes. Porém, a gente teve uma análise muito mais precisa, mais cuidadosa, e fizemos a gente refletir sobre também. A gente trabalhou com a questão ainda faltou, a gente ficou muito para o lado, assim, mais da aprendizagem, nós não focamos em outras ações, tipo assim, como as crianças estão na aprendizagem, da questão das escolas, das crianças estão, assim, as mães de escolaridade, aquela coisa toda, a gente ainda não afunilou, porque seria algo mais amplo, entendeu? Nós pegamos apenas, assim, os índices das habilidades das crianças que tinham maior rendimento escolar, vamos pensar assim. Então, a gente teve um pouco, a gente se debruçou bastante, teve um aprendizado bem interessante, e com certeza vai ser muito propício para que a gente possa fazer as análises futuras. Oi, joia. Acho que a gente vai falar aqui de 2 trabalhos que vieram, né, completos, assim, em relação a ter análise, a documentação, que são trabalhos de Batatais e Bebedouro. Tem alguém aqui de Bebedouro? Não estou achando a Regiane, não sei se ela está aqui. Olá, bom dia, estou sim. Joia. Como eu vou comentar eles, eu queria pedir para vocês darem um resumo do que vocês fizeram em 5 minutos. Que aí acho que coloca todo mundo um pouco na mesma página e a gente vai conversando sobre os trabalhos. Tudo bem? Posso, então, começar? Pode. Bom, então, aqui nós fazemos essa análise dos dados e essas projeções futuras com base nos dados, né? E aí, então, quando foi proposto essa atividade, eu até gostaria de ter feito com dados da avaliação que a gente faz aqui, com todos os alunos, com todos os anos, e ter uma análise também nessa utilização que a gente pudesse
ter em relação à aprendizagem das crianças. Mas a nossa avaliação ainda vai acontecer, a última avaliação agora vai acontecer, então eu não tinha esses dados. Então, eu busquei dentro do INEP dados que eu entendi como relevantes para uma análise, que eu já estava, assim, já olhava um pouco para esses dados, então eu fiz a escolha dos dados pensando que a gente pode traçar um planejamento já para o ano que vem, aqui, né, da Secretaria, em termos de política pública e de adoção de programas, para sanar essas dificuldades ou problemas encontrados, né? Então, foi a partir daí. Assim, eu até utilizei pouca estatística, né? Porque eu não tinha muito tempo para fazer uma análise mais aprofundada. Eu gostaria de fazer cálculos de correlação, por exemplo, e até às vezes de regressão, para poder fazer uma análise mais aprofundada. Então, assim, foi nesse sentido que eu pensei em trazer os dados, né? Principalmente naquilo que diz respeito à distorção idade-série, a relação que existe ali entre a distorção e a proficiência em língua portuguesa e matemática, se tinha alguma relação com as escolas. Então, foi pensando dessa forma. Não sei se você quer perguntar alguma coisa, mas além disso, do que eu falei. Não, acho que eu posso passar pelo trabalho agora. A gente olha o seu trabalho, depois a gente olha o trabalho de Batatais. Porque aí eu acho que fica mais concreto para as pessoas também. A gente vai discutindo alguns pontos aqui. Eu vou compartilhar a minha tela. E aí a gente vai conversar. Não, primeiro, acho que assim, obrigado, Rejane, acho que assim, não sei se outras pessoas participaram também, mas acho que teve um cuidado aqui, né, acho que grande em relação às análises, assim, acho que tem em relação à documentação. E aí eu vou abordar aqui um pouco as minhas impressões, também, se você discordar de alguma delas, não tem nenhum problema, só que a gente ir pensando juntos. Então, o que eu busquei refletir, tanto nesse como no outro trabalho, que veio um texto, né, analisando os dados, é um pouco, talvez, coisas diferentes que dariam para ser feitas, ou olhadas que a gente poderia ter a partir dos dados que vocês tinham. Primeiro, né, acho bem legal esse esforço de vocês de olhar para os indicadores do INEP, né, então, que nem a Regiane falou, né, acho que ela trouxe dados de adequação da formação docente, trouxe dados de esforço docente, né, que tem a ver com o esforço que é necessário para o professor exercer a profissão, porque tem várias variáveis que são consideradas, né, então, quantas escolas ele dá aula, quantos turnos, enfim. E olhou também a distorção da série, e tudo isso também à luz de resultados do SAEB, resultados do DEB. E aí, como a Regina coloca aqui, foi olhado para 9 escolas que atendem os anos iniciais do ensino fundamental. Acho que, né, pensando... Acho que uma coisa que é importante nessa análise, e que acho que a gente não discutiu tanto no curso, é para quem que a gente está documentando elas. Porque acho que, assim, tem uma coisa de se as análises que a gente está fazendo vão ter uma visibilidade externa, claramente exige um cuidado em relação a como a gente coloca, até como a gente posiciona, né, as características de uma escola, ou algo assim, para não gerar nenhum tipo de interpretação ou ruído, né, com os gestores escolares. Mas se isso é algo mais interno, por exemplo, de poucas pessoas de uma equipe, só para refletir sobre as informações, talvez valha um detalhamento maior, resguardando algumas informações, tá? Mas uma reflexão até de algo que, uma documentação que um técnico pedagógico pode ter para refletir sobre as escolas em específico. Aí, eu acho que uma coisa até que você falou, Regiane, até de poderia ter feito, né, talvez algumas análises mais aprofundadas, modelos de regressão, algo assim.
Acho que uma sugestão, acho que um olhar que eu tive lendo o trabalho é de que eu não acho isso necessariamente o mais importante para gestores, no sentido de o quanto você tem que fazer, digamos assim, identificar a relação de uma variável com outra, por exemplo, o que impacta o IDEB, né? Por exemplo, ter mais horas de aula impacta o IDEB, ter professores mais bem formados impacta o IDEB. Metodologicamente, testar relações causais ou, né, o qual que o que influencia bons resultados de aprendizagem não é muito simples, e acho que isso talvez demanda um esforço e talvez, né, mesmo os pesquisadores fazendo papers muitas vezes não conseguem comprovar por causa de várias questões técnicas e propriamente dos dados, que eu acho que talvez algo que talvez gere mais informações é entender mesmo, enfim, quais as escolas estão bem naquele indicador, quais não estão, refletir a partir das informações qualitativas que vocês têm. Então, acho que uma coisa que eu refleti aqui, acho que foi um trabalho muito olhando a relação que existe, né, em relação entre algumas variáveis e resultados de aprendizagem ou resultados do IDEB, e acho difícil ter grandes conclusões a partir de uma análise, né, mais descritiva. Então, talvez, o que eu faria mais era, até porque são 9 escolas, talvez escrever mais essas 9 escolas e refletir sobre, né, qual que é a escola que tem maior nível socioeconômico, qual que é a característica delas. Alguém ligou o microfone, é isso? Não sei se alguém quiser comentar algo. Então, deixa eu até comentar em relação a esses dados, né? Porque aqui nós temos, dessas 9 escolas, nós temos escolas de tempo integral, né? Ou melhor, de ampliação, né? Porque a gente não pode nem considerar como escola não tem uma estrutura de fato para esse atendimento em tempo integral, é uma ampliação das horas com projetos curriculares acontecendo. E aí, então, quando e nós ainda estamos aqui nessa discussão de como estruturar o sistema para o atendimento de tempo integral com mais qualidade e que também tenha essa influência sobre a aprendizagem das crianças, né? Então, espera-se que criança que permanece mais tempo na escola tenha um desempenho melhor até pela quantidade e pela qualidade, né? Se tiver qualidade no ensino ali, na oferta, ele tem um desempenho melhor. Então, eu busquei essa informação e eu encontrei apenas uma escola que se destacou como uma escola que tem relação entre as horas que eles permanecem com o IDEB, e por conhecer as escolas e os projetos que são desenvolvidos, a percepção que eu tenho é que não é a questão, como que eu vou dizer assim, o que a gente precisa, no caso, melhorar, né, onde a gente precisa melhorar com as demais escolas para que ela alcance o mesmo índice dessa escola 9, por exemplo, né? O que a escola 9 tem, que as demais escolas não têm, que também oferecem tempo integral, não é? Então, como eu conheço as escolas, eu consigo identificar alguns pontos, mas eu não me aprofundei em mostrar isso no documento, porque eu achei que ia ficar muito extenso e também ia entrar em outras questões, em outras variáveis, e que iria ficar extenso, tá? Mas eu consigo, assim, conhecendo as escolas, conhecendo os projetos, eu consigo identificar o que é melhor em uma e o que não é melhor em outra e o que a gente teria que melhorar. Legal. Porque eu acho que tanto aqui como no trabalho seguinte, que a gente vai conversar sobre, foi um olhar muito na rede, né? Então, a rede está indo bem, ou a rede não está indo bem, ou aqui, né, tipo, quando a gente olha para os dados da rede, tem relação com a aprendizagem, e talvez porque assim, né, a gente pode ver, por exemplo, essa escola 7, ela tem uma carga horária de 7,1, não é tão grande como as outras, mas é uma carga horária grande, e tem um IDEB 5,4. Acho difícil dizer que isso
necessariamente é ruim, sem mais algumas informações aqui. Que nem eu senti falta do nível socioeconômico das escolas, acho que seria interessante que a gente refletisse sobre desigualdades, enfim. E talvez o ano de implementação, porque imagino que a implementação foi no ano recente aqui, isso, na verdade, é até meritório da rede, né? Você olhou para uma escola que tinha baixo desempenho e você ampliou a carga horária. Então, talvez, assim, acho que nem se falou, né? Acho que talvez isso tem uma questão de tempo, você priorizou para o documento não ficar longo, mas acho que tem mais colunas sobre as escolas, e aqui especificamente, né, sobre essa carga horária, quando ela passou a ser mais alta, algo nesse sentido, poderia ser interessante. Sim, sim. Aí aqui, né, tem um panorama de todas as escolas que vocês fizeram. Aqui, acho que algumas tabelas, acho que uma coisa pequena, tá? Mas fiquei pensando sobre documentação, de ter um norte em relação ao ordenamento das escolas. Porque aqui, né, tá mais ou menos assim, nas escolas com maiores médias de proficiência, em ordem decrescente, né? Mas isso aqui, na verdade, no início não é verdade, né? Depois vão cair nos resultados e depois volta a subir. Acho que só pensando na facilitação da leitura de uma ordem aqui intencional, eu não consigo ver mãozinha, comentários, então qualquer coisa alguém me interrompe ou a Luana me fala. E eu vou passar aqui para... Aqui a gente vai para outro indicador, né, o indicador de esforço docente, que aqui, né, tem, acho que o que a Regiane coloca aqui, os resultados são bem parecidos, e se a gente olha, né, quem tem médias de esforço docente mais alto tem DEB mais alto, então não é tão intuitivo, mas aqui acho que, de novo, assim, eu não sei o quanto... É difícil analisar esses dados só com essa tabulação, então talvez né, por exemplo, eu acho que o que seria interessante aqui é quais escolas têm um percentual de esforço docente que a gente acha muito crítico. Então, você tem 30%, 40% nos níveis mais altos, que significa que esses professores estão trabalhando em mais uma escola, entre outras questões. E aí pensar uma ação específica de como a rede pode olhar para essas escolas. Então, eu focaria mais no entendimento de definir escolas prioritárias em relação a alguns indicadores, do que nessa relação dos indicadores com a aprendizagem. Agora a Márcia levantou a mão. Márcia, se quiser. Vamos. Oi, bom dia. Eu só queria entender, porque como a gente está passando, eu estou vendo as tabelas, o que significaria esforço docente, né? Como que ela o que entraria no esforço docente? Eu não consegui entender essa parte. Se a Regiane quiser explicar, eu vou na parte do documento que tem a documentação. Lá no início eu coloquei o que está categorizado, né? Então, nível 1, o docente que tem até 25 alunos e atua em um único turno da escola. Então, esse é um estudo do INEP, né? Que eles, então, é um conjunto de variáveis que, então, colocou todos esses níveis, e os níveis mais elevados são os níveis mais críticos, né, de mais esforço docente. E, no caso, então, eu peguei o de Bebedouro, e para simplificar, eu selecionei onde tinha percentual de esforço docente, tanto que eu excluí alguns e selecionei, né, agrupei para que, então, pudesse identificar apenas com duas categorias, né? Uma com maior esforço, por exemplo, juntando 1, 2 e 3, e juntando 4, 5 e 6. E, então, concentrando os esforços, né? Porque quanto maior esforço, é de 4, 5 e 6, pensando que seria o maior esforço, e 1, 2 e 3, o de menor esforço. Então, eu tentei identificar se dentro do município de Bebedouro esse esforço do professor
interfere nos resultados de língua portuguesa e matemática, na proficiência. E então eu identifiquei que não tem muita relevância esse percentual para os resultados da prova de língua portuguesa e matemática. Tá joia, obrigada. Então, acho que uma questão aqui, né, que a gente falou eu falei no início, talvez sobre comunicação desses dados, né, quem vai ter acesso a esse documento. Porque aqui a gente está olhando, uma foto atual, cruzando os resultados do SAEB e o indicador atual, né? Então, por exemplo, o indicador de esforço docente. Entender o efeito temporal, né? Porque se você diminui o esforço docente, né? Vamos por amanhã, você realoca professores que estão em 2 escolas para trabalhar em uma escola só, você, vamos supor, constrói mais escolas e reduz a proporção de docentes por alunos, ou, né, enfim, faz um concurso, passa a ter muito mais docentes e essa proporção cai. Isso não vai gerar um efeito imediato. Então, acho que um pouco, talvez, ponderar em relação a isso, aqui, olha, a gente vê que, enfim, não necessariamente as escolas que têm melhores resultados têm professores com menor esforço docente. Enfim, e aí tem uma coisa que a gente chama, né, análise estatística de endogeneidade, quando as duas variáveis que a gente está analisando, uma afeta a outra, né, porque você pode pensar assim, né, escolas em que os professores têm melhores condições de trabalho, então há um esforço docente menor, elas vão melhor. Só que aí eu poderia pensar, tá, mas para as escolas que vão pior, eu quero garantir professores que consigam se dedicar mais a essa escola. Aí aumenta. Quer dizer, você tem um movimento vice-versa, né? Então, menor esforço docente impacta o resultado, mas se há maior esforço docente, eu posso pensar numa política pública para reduzir isso. Então, analisar essa relação causal é um pouco difícil. Acho que é legal ter essa reflexão, assim, porque você poderia achar, né, uma variável que tem de cara muita relação. Mas acho que aqui seria legal ter um olhar qualitativo, né? Então, os níveis 5, 6 parecem ser mais urgentes no sentido de que a gente está falando de uma dimensão de complexidade em que o perfil típico é trabalhar em mais de uma escola, sendo que muitos estudos apontam a importância de a fixação docente em uma escola só como algo positivo. Quais são as escolas que têm muitos professores nos níveis 5, 6? Por que acontece isso? Que nem você falou, né, Regiane, acho que tem muitas informações que talvez vocês tenham e possam refletir, não estejam aqui, mas acho que estou querendo pontuar só, então eu faria mais essa reflexão de quais são as escolas prioritárias, ou até escolas que, sei lá, são benchmark, que tem um bom modelo, ou algo assim. A escola que tem maiores, né, professores com maiores índices de esforço docente também é a escola que tem menos professores com formação adequada. Como são 9 escolas, eu acho que esse olhar individual em cada uma delas seria interessante. E você viu que eu fiz questionamentos, né? Então, eu queria responder a questão que eu levantei, porque se eu poderia levantar várias questões para cada variável que eu escolhi, mas dado a questão do tempo e tudo mais, então eu priorizei as perguntas, né? E fui tentando responder a pergunta que eu fiz para cada análise. Legal. Que você documenta bem aqui no início, enfim, né, qual o objetivo das análises, né, de testar essas relações. Já tá indo pro... Aí aqui a gente, né, olha a relação da distribuição idade de ano, ou distribuição idade série, né, em relação às proficiências. Aí aqui, né, onde você conseguiu identificar uma relação maior. Acho que não lembro se a gente abordou isso no curso, eu acho que sim, né, mas distorção de idade série é um indicador que ele é muito pouco mutável em um ano, né, porque você pega o histórico ali de alunos que já repetiram de série, por isso estão em distorção de idade série, né, então você tem os indicadores ali de reprovação, os indicadores de abandono e evasão de alunos que depois voltam para o sistema,
impactando esses indicadores. Aqui você pontua, né, que parece ter uma relação, assim, a gente olha escolas de mais alto desempenho com uma baixa taxa de distorção idadiana e escolas de baixo desempenho com uma taxa mais alta. Acho que aqui o olhar que eu tenho, né, em relação à distorção idade-ano é de, mais que o índice em si, isso retratar a qualidade, mas isso é um baita desafio para o professor, né? Quando o professor tem numa sala crianças de 14, 15 anos, quando esperado que elas tivessem 11, 12, isso traz um desafio para a gestão de sala de aula bem grande, e aí acho que seria interessante ver se tem algumas escolas numa situação muito crítica ou não em relação a isso, e refletir, né, junto com os educadores a melhor solução, porque não é tão simples corrigir, né, no sentido de fazer 2 séries em um ano para a aprendizagem do estudante é bom. Então, será que ele entra em correção de fluxo, ou, na verdade, é só uma questão de ajudar o professor na gestão de sala de aula? Enfim, talvez o que me faz refletir é que esses indicadores melhores da distorção idadiana, talvez, será que essas escolas que têm distorção idadiana melhor não tem um contexto mais favorável, talvez nível socioeconômico um pouco mais alto, que acaba estando relacionado a taxas de aprovação mais altas, porque você tem um desafio talvez um pouco menor em relação à gestão de sala de aula. Então aqui é interessante ver, né, que tem uma relação, mas acho que é importante vocês refletirem sobre, né, qual que é o perfil da escola 9, qual que é o perfil da escola 2, essa escola 6, que tem um baixo percentual de distorção idadiana, será que ela não é muito pequena, por isso que não tem nenhum aluno? Então, talvez, né, olhando esses dados, assim, que informações faltam para refletir sobre isso, né? Acho que o meu principal ponto é, a partir dessa tabela só, não é suficiente para você, né, tirar grandes conclusões, mas vocês têm outras informações, e aí um pouco casar isso na tomada de decisão. Mas, enfim, de forma geral é isso, né? Depois tem o plano de ação, e aí talvez por uma questão de objetivo que você pontuou no início, de testar essas relações, talvez tenha algumas coisas que eu sinto falta aqui, né, em relação a olhar para algumas escolas em específico, mas talvez por você não ter colocado isso como objetivo inicial. Mas é isso, acho que está bem documentado, acho que assim, acho que é interessante as análises que você fez, acho que assim, esse esforço de buscar os indicadores do INEP. Eu acho que só o principal, né, a gente está falando aqui, né, da importância de dados e tal, mas fazer esse misto, né, com as informações quant aqui, com as informações qualitativas que vocês têm. Se tem mais algum comentário, ponto? Deixa eu compartilhar minha tela. Legal, e parabéns, seja. Obrigada. Agora, em Batatais, várias pessoas fizeram junto, né? Alguém quer falar rapidinho sobre as análises que vocês fizeram? Você quer falar, Rô? Você quer que eu falo? Ana, pode falar, assim, eu já iniciei, como começa isso? Fala um pouco, por favor, a gente já está muito completa aqui, nós que fizemos em grupo. Então, nós pegamos, né, eu entrei um pouquinho atrasada, né, a Rô já colocou, nós temos essa avaliação que ela é feita na rede, ela tem uma matriz que foi construída, que, assim, né, está sendo estabelecida, né, dentro de português, matemática e produção textual, né, e aí o terceiro ano é um ano que geralmente nós temos, que vem, assim, dos últimos tempos, é um ano que nos preocupa um pouco em relação a casos de retenção, baixo rendimento escolar, que a gente já vem acompanhando, e aí o que acontece? A gente tinha que selecionar um objeto para fazer o trabalho
optamos em fazer a análise voltado para a aprendizagem, né, como a Rô já mencionou, voltado para a análise do desempenho desses alunos nessa avaliação. Né, nós pegamos, essa avaliação ela acontece 3 vezes ao ano, nós pegamos a última avaliação, né, a avaliação que ocorre em agosto, e fizemos essa análise de resultados em relação ao desempenho dos alunos das escolas, né, tendo uma meta aí geral e analisando essa meta geral para as metas das escolas, de cada uma dessas habilidades. Esses dados a gente teve que reorganizar, porque eles são geralmente gerados por escola, então a gente não tem um parâmetro geral para analisar essas informações, né? Fica muito em cada escola e a gente não tem uma noção do impacto realmente daquela habilidade no todo, como a gente percebeu aí, por exemplo, principalmente em questões da matemática, que habilidades que são gerais, que estão abaixo do esperado. Então, isso nos ajudou bastante também a fazer essa análise. Foi muito corrido, então, assim, a gente não fez tudo que gostaria. Eu sei que o correto seria a gente pegar, por exemplo, fazer isso da avaliação diagnóstica, fazer isso da avaliação de processo, até para ter um parâmetro de comparação, mas não deu tempo, né, assim, para a gente fazer isso. E aí também, assim, acho que até mesmo prover mais subsídios aí para a atuação, né, da secretaria enquanto nessas informações, né, pensar melhor, refletir melhor, que seria uma conclusão que nós vamos ainda pensar em fazer, porque também não deu tempo. E é isso. Não, legal. Vou fazer algo parecido aqui também, compartilhar o documento, mas acho que os 2 trabalhos são bem complementares, né? Acho que a Rejane focou mais ali em relação a indicadores externos. Vocês olharam para a própria avaliação, né, refletiram sobre as habilidades, pensando nesse uso né, mais pedagógico em relação aos dados, né, refletir, enfim, apontar ali as habilidades que os alunos foram melhor em língua portuguesa, foram melhor em matemática. Então, acho que é interessante, acho que muito se discute sobre, né, enfim, SAEB é importante, DEB é importante, mas isso tem que voltar para a sala de aula, tem que voltar para a escola, e acho que o trabalho que vocês fazem em relação a olhar para as avaliações, né, para as habilidades em si dos alunos cotidianamente, né, olhando para avaliações internas, é bem legal. Aí eu só vou fazer alguns comentários também mais gerais sobre o trabalho. Dá um pouco zoom aqui. Eu vou passar também pela documentação do trabalho, né, então vocês começam contextualizando a rede Batatais em si, passando algumas informações sobre ela. Acho uma coisa que é importante, né, também nisso, né, em relação a quem vai ler e tal, acho que é legal vocês terem documentado bem, né, em relação a algumas políticas, características das avaliações, né, então todo o começo do documento, ele é o posicionamento da documentação, que ajuda bastante na leitura. Embora, enfim, eu achei ótimo isso aqui, mas acho que também para não assustar as outras pessoas, não acho que precisaria ter um documento tão longo para gerar as ações, tudo depende do uso, né? Mas muito legal o grupo ter feito essa documentação. E aqui, né, em relação acho que como foi colocado aqui estou tentando, a Ana Catarina, desculpa, eu voltei aqui para lembrar o nome dela. A Ana Catarina estava colocando, né, acho que o foco nesses resultados das avaliações de aprendizagem no 3º ano do ensino fundamental. Eu já vou... Aqui tem uma documentação das habilidades. Aqui eu até grifei. Acho que uma coisa só... Tudo depende, né, de a quem vai ser apresentado isso e também como vocês estão vendo os itens. Como eu entendi aqui que tem um item por habilidade, eu fiquei na dúvida se não seria bom apresentar o item, pelo menos em apêndice ou algo assim, se não tiver algum problema, né, de expor esse item, porque, não sei, talvez vocês queiram utilizar o mesmo item em outra avaliação, é um problema. Mas, para entender, a minha preocupação só é como é um item por habilidade, será que não é um risco direcionar que os alunos estão bem em uma habilidade por causa de um item específico que pode ter sido fácil, né? Então, analisar os efeitos de sentido provocados pelo uso de pontuação.
será que se a gente aplicasse outro item, o resultado seria parecido? Seja melhor, seja pior? Então, acho que vale, talvez, para as análises pedagógicas sobre os resultados das avaliações, a equipe pedagógica refletir se, né, o resultado da avaliação aponta que aquela habilidade está bem desenvolvida, ou vale testar numa próxima avaliação uma outra habilidade, ou algo assim, um outro item, desculpa, ou algo assim, porque talvez a característica do item em si gerou o resultado. A gente no IED está fazendo desenhando um curso com a Fundação Telefônica Vivo para ajudar professores a avaliarem se os itens que eles aplicam em sala de aula são bons, né, nas avaliações de boletim dos alunos, ou algo assim. E a gente puxa essa reflexão, né, de olhar os resultados dos alunos, separar os alunos em faixas de desempenho e ver se, de fato, aquele item parece consistente ou não. Esse é um problema, né, e acho que isso é uma grande discussão em avaliação, assim, o quanto depois de uma avaliação você é super transparente em relação ao que caiu na avaliação, porque isso pode direcionar treino ou algo assim. Enfim, acho que tem uma dimensão bem complexa aqui. Eu fiquei me perguntando, assim, em relação a ter um item por habilidade, o quanto isso não pode, talvez, gerar uma sensação de que algumas habilidades vão muito bem e outras habilidades não vão, talvez sem... O professor, até aproveitando esse ensejo, só para ver se eu entendi. Então, a sugestão por exemplo, porque assim, a matriz, ela se mantém, por exemplo, nas 3 avaliações anuais. Então, por exemplo, na avaliação diagnóstica, o item 1 de português abordou essa mesma habilidade, a avaliação de saída também vai abordar essa mesma habilidade com um grau de dificuldade maior, ou menor na diagnóstica. A sugestão do senhor, então, só para ver se a gente entendeu, para a gente melhorar essa parte também, é colocar essa habilidade num outro item. É isso ou não? Como assim colocar essa habilidade? Não sei se eu entendi, me explica de novo o processo. Então, por exemplo, a habilidade 1 de português, por exemplo, ela sempre vai ser cobrada nessa questão número 1. Então, em todas as avaliações, né? Então, por exemplo, na avaliação diagnóstica, ela foi cobrada na questão 1, na avaliação de processo na questão 1 e na avaliação agora de saída será cobrada na questão 1 também. O que a gente modifica é que, conforme a perspectiva do planejamento, né, para o ano, o desenvolvimento daquela habilidade, essa habilidade seja cobrada segundo o grau de dificuldade que se espera daquele momento do ano letivo, né? Aí a sugestão do senhor é que a gente modifique, assim, intercale, então deixe de ser tudo 1, por exemplo, em vez de pôr todas uns, para a gente poder ter essa comparação das como que essa habilidade se desenvolveu ao longo do ano, e intercalar isso com, deixar de ser 1, alterar essa ordem. É isso que eu não entendi. Não sei se a Rosângela quer comentar antes de mim sobre isso, não sei se... Então, eu também, assim, a dúvida que a Ana Catarina colocou, e a gente, como é uma equipe que organiza, né, esses dados, nós mesmos que fazemos as questões, a gente tem habilidade. Porém, quando a gente olha pela habilidade, e a habilidade, você sabe que, desculpa, eu falando você é muito jovem, a habilidade, ela é ampla, então ela, às vezes, não foca literalmente uma situação naquele momento. O que acontece com o nosso trabalho, assim, não sei se eu estou sabendo falar, se eu estou pegando que a Ana Catarina teve dúvida também. A habilidade é mais ampla, porém, sempre a cada 3, no caso, seríamos 3 momentos que nós faríamos, a gente há um aprofundamento e não necessariamente o mesmo estilo de questão, você está entendendo? A gente aprofunda ela de maneira... Eu queria saber, assim, se isso é o que a gente também está querendo aprender mesmo, qual é a tua intenção, nos ajudar para que a gente não modificar a habilidade, mas que nós modifiquemos, porque as questões não, como você está colocando aí, que seria um treino, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção seria manter a habilidade com aprofundamento, mas, vamos supor, ali nessa primeira aí, fala de análise da questão da importância dos pontos dentro da questão. Mas isso, ela é mais ampla, não necessariamente a mesma sempre, entendeu? Não sei se eu soube te explicar direitinho, vamos ver aí, que você pode nos ajudar.
Não, sim. Eu, assim, eu não tenho, não sei se talvez pareceu isso, assim, mas eu não acho necessariamente que as avaliações do início do ano tem que ser parecida com as do final, acho que vocês estão certas, acho que a expectativa de aprendizagem que vocês têm no início do ano é diferente no final, e acho que várias habilidades foram trabalhadas que os alunos não tiveram contato antes, e acho que do ponto de vista pedagógico faz sentido, né? Acho que a lógica da avaliação diagnóstica externa é diferente, mas acho que aqui faz muito sentido para esse acompanhamento. Eu acho só que talvez comparar, porque assim, se a gente pega os resultados do 5º ano dessas escolas, talvez você vai ter uma escola que tem, né, 240 de proficiência no SAEB, e você vai ter uma outra escola que tem 190, vamos supor. São escolas muito diferentes em relação à aprendizagem ao final dos anos iniciais. Se a gente olha para os resultados das habilidades e tem algumas habilidades que essas escolas vão iguais, vamos supor, ambas têm 90% de acerto, eu acho que me colocaria uma pulguinha atrás da orelha se ela não é fácil demais, se não daria para entender mais sobre o nível de aprendizagem no início do ano. Então, acho que é mais nesse sentido, de ter essa sensibilidade, os alunos estão bem nessa habilidade, ou talvez o item que foi construído para medir essa habilidade não foi tão bom. Entendi, professor. Entendi. É a consistência mesmo da questão, no caso, né? A gente até questionou sobre que isso que é uma coisa que a gente precisa até fazer também, que é aprimorar essa questão dessa cobrança, né? De aprofundar essa cobrança. Exato. Tá. Poderia ser assim, questionar porque a rede toda errou a habilidade 8, que é o que o estudo mostra para a gente. Se a gente olhar aí, nós vamos ter uma habilidade 8 que todas as escolas tiveram um acerto bem baixo, né? E tem habilidade que todas as redes teve um acerto muito alto. Então, é olhar para essa habilidade, ou olhar para a proposta de atividade que exige o conhecimento dessa habilidade. Esses itens da avaliação são todos fechados? Tem itens abertos também? Como que a avaliação foi? Tudo Tem a fechado, redação, tudo né? objetivo. Não, essa da avaliação a gente colocou aí, é tudo fechado, objetiva, com 4 alternativas. Porque aí vai... A gente procura trabalhar, viu, Ernesto? Desculpa, é a questão mesmo, assim, nos preocupando bastante com os distratores também, porque aí faria um trabalho para que a criança tenha que desenvolver se existe uma possibilidade. Por que ele não responde? Falta a gente fazer isso também. Por que respondeu a C e não a que seria a B? Porque ele também pensou desse jeito. Mas a gente foca, sim, na questão desses distratores para que ele possa saber a competência de aprendizagem mesmo, da habilidade, a compreensão mesmo de que aconteça. Mas a questão mesmo analisada de 3º ano são todas objetivas mesmo. Bom, só para finalizar, não sei se eu estou entendendo, mas como a gente não trabalha com a proficiência, a resposta ao item, né? Esse tipo de avaliação, ele dá essa percepção para a gente, né? Da habilidade, porque são habilidades, são as mesmas habilidades. A gente não consegue ainda fazer isso. Então, todas essas questões que você está pontuando, eu acredito que derivam da maneira como a gente prepara a avaliação, que é acerto e erro, né? Ela é binária, vamos dizer, como a Ana fala, né? Acertou ou errou. Então, talvez a gente tenha que aprimorar a maneira como a gente olha para a questão e para a correção dessa questão. Na verdade, até fazer uma análise dos resultados em relação à questão da prova também. Só que a gente, na verdade, a gente não teve tempo, então a gente foi recortando, mas um dos pontos que a gente queria para análise era justamente nessas questões, tanto de maior acerto quanto de maior erro, verificar essa questão da própria elaboração do que foi pedido, né? Eu acho que é mais isso, assim, eu não sei se eu não mudaria o processo, não, acho que assim, o intuito é pedagógico, acho que assim, uma coisa é a avaliação formativa, né, acho que a avaliação para orientar a atuação dos docentes, outra é a avaliação sumativa. Eu acho que é muito interessante, acho que também tem um desafio, né, de quantos itens os alunos podem responder, então um item por habilidade também não acho que é um grande problema, mas só ter essa reflexão mesmo de o que diz aqueles resultados, né, e eu acho que a Rosane já até falou, eu ia falar dos distratores mesmo, acho que só ter esse olhar em relação ao entendimento. A minha preocupação só é de, né, não correr aquele
risco, né, de falso positivo ou falso negativo, né, de, não precisamos trabalhar mais estabilidade, todo mundo acerta, e aí talvez é porque a habilidade foi fácil, ou algo nesse sentido. Obrigada, viu, Ernesto? Está sendo, assim, muito bom a gente estar se falando, né, e aí apontando mesmo essas situações para que a gente possa refletir mesmo, porque a gente tem um dado na mão e como realmente acompanhá-los, né? Isso que é o melhor que a gente tem que pensar. Fazer a gente faz, mas de que maneira a gente pode fazer com que exista, né, uma aprendizagem, um acompanhamento, ou melhor, um monitoramento e as ações possíveis que podemos fazer. Uma coisa que a gente pode fazer, né, eu falei aqui do curso com a Telefônica Vivo, a gente está, né, é uma plataforma e um curso para ajudar professores a avaliarem itens que eles aplicam. Se vocês tiverem uma documentação aqui de, né, para cada uma dessas habilidades, né, e por consequentemente itens, o que cada aluno respondeu, assim, né, tipo, você tinha 4 alternativas, ele respondeu A, e esse respondeu B, enfim, tem uma tabulação disso, porque a gente poderia gerar alguns gráficos aqui que ajudam a entender os itens que funcionaram bem ou não. Porque Mas nós temos alguma coisa Não a gente tem, temos. sim, de cada... Essa nós não temos. Não, a gente não tem essa tabulação, de quantos alunos responderam a A, quantos responderam a B. não, de quando... Não, isso não, só temos... Isso é o que ele está falando, é a análise do item. A gente não tem, não. Do item, análise do item. Tá bom. E esse curso vai estar disponível para outras pessoas ou ele é fechado? A gente tem que alinhar com a Telefônica, mas acredito que sim. Acho que Acho que, assim, Luana, me ajude a não esquecer, mas a gente mantém contato com vocês, porque seria bem legal, assim, se vocês tiverem interesse. Todos do curso, Sim, né? eu tenho, né, as meninas. Acredito que também, né? Acho que vai ser interessante nesse sentido de como analisar um item. Aí vou passar aqui de forma mais rápida também. Aqui, acho que é legal vocês terem uma interpretação quali, né? A gente falou, acho que o QEDU, né? Acho que tornou para muitas pessoas mais completo o acesso aos dados por causa de ter uma interpretação quali, né? Do que é aprendizado adequado ou não. Então, acho que é bom ter esses parâmetros de o que vocês consideram um bom índice de acerto para direcionar as ações. Aqui eu só coloquei né, se fizesse sentido, a depender do público que acessasse, né, talvez ter o texto do item aqui, ou ele mencionado num apêndice, né, então... E acho que é interessante ter essa reflexão sobre escolas prioritárias, né, aqui no texto vocês vão focar mais nesse dado, né, no dado municipal da rede, mas ter esse olhar em relação por exemplo, escolas que a maioria dos itens tem menor acerto. Será que essas escolas são de mais baixo nível socioeconômico? Será que tem uma escola que tem um perfil socioeconômico dos alunos bom, mas mesmo assim está com dificuldades? Então, talvez trazer algumas informações a mais sobre as escolas e eu não sei, talvez eu pensaria sobre a apresentação, porque, por exemplo, acho que tudo é uma questão, né? Acho que aqui foi mais o perfil de, né, refletir sobre probabilidades, então acho que faz sentido. Mas se o objetivo for refletir, né, por exemplo, a escola Alzira, como ela está, talvez a apresentação seria outra. Mas eu entendo também que, né, acho que nem vocês falaram no início, né, tem os boletins por escolas, tá? Então vocês buscaram fazer aqui uma coisa diferente, olhando para a rede como um todo. Eu vou passar aqui a questão do texto português e depois vem uma nota. Aí, não, aqui acho que é só uma reflexão sobre quem vai ler esse documento, né? Porque a depender
do ator que for ler, né, mais do que dizer que 3 não se enquadram, 2 não se enquadram, quais não se enquadram, né, mas é uma coisa também de, enfim, acho que exige bastante cuidado em relação a, né, não rotular ou colocar num documento escrito algo muito negativo em relação a algumas escolas, então só, acho que o que eu penso só é que um grupo mais restrito de pessoas que fazem um acompanhamento pedagógico, né, então poucas pessoas que vão, né, ter um compromisso em relação a como, né, como abordar esses dados com as escolas, talvez valha algo bem transparente, assim, dizendo, olha, essa é uma escola que parece ter dificuldades, acho que assim, ela teve resultados mais negativos em várias das habilidades. Acho que só pensar também como o formato se ajusta ao objetivo, né? Se coloca mais, menos informações, detalha as escolas ou não. E depois, os resultados de matemática, vocês fizeram algo parecido. Eu vou passar para o final já. Então, talvez, assim, em relação ao plano de ação, acho que tem uma questão do objetivo, né, aqui de ter olhado e entendido ali o resultado municipal da rede nas habilidades, mas acho que eu não sei se a gente poderia considerar aquilo e talvez alguma outras análises que vocês já fizeram, algo assim. Acho que eu só fiquei pensando o quanto, né, isso aqui ele vem personalizado à luz dos resultados. No sentido de, se a gente pensa em ações da Secretaria Municipal a partir de resultados de aprendizagem, sem olhar aqueles valores, talvez a gente chegue em textos não muito diferentes desse, assim, no sentido de, né, o que é importante para você fazer um bom acompanhamento da aprendizagem. Então, definição do tempo e alcance de metas, né, ter essa percentagem que vocês definiram de acesso, né, como 75%. Mas o que eu senti falta é um pouco de, né, o fato da habilidade ser, vamos por o índice de acerto ser 70%, e não 40%, o que isso diz? Isso muda alguma coisa, né? Talvez até, eu não sei há quanto tempo vocês fazem essa avaliação, talvez olhando para o passado, algo assim, muda alguma coisa, os resultados terem sido mais altos ou mais baixos em relação ao jeito que a rede prioriza essas habilidades. Olha, a gente aprendeu aqui que no terceiro ano os alunos têm um desenvolvimento maior nessa habilidade, e o grande gargalo nosso são essas habilidades, e deveríamos fazer uma formação de professores nisso. Então, acho que eu pensaria mais talvez, um aprofundamento na análise em relação àqueles resultados, disso tem coisas muito concretas quando a gente olha habilidades 2, 4 e 5, os alunos foram pior, e isso parece relacionado a determinadas competências, então talvez adentrar mais a fundo na interpretação daqueles resultados para isso aparecer aqui no plano de ação. Mas achei legal também que vocês dividiram, né? Acho que assim, vai ter ações que vão ser diferentes para professores em sala de aula, enfim. E acho que isso também é interessante ter esse olhar de diferentes ações para diferentes públicos. Então, acho que é isso de uma forma geral. E acho que esses 2 documentos, né, eu já comecei, vocês viram ali umas marcações, a gente manda para vocês com comentários. Dos outros grupos, né, quem não, se quiserem comentar também sobre os trabalhos de vocês, acho que é legal, ou até coisas gerais sobre o curso, aí a gente conversa aqui também. Samantha. Olá, bom dia, tudo bem? Vou falar em nome do Grupo de Itu, da Secretaria de Itu, que é um grupo grande. Na verdade, foi extremamente importante esse exercício, porque nós já trabalhamos há muito tempo com a questão de gestão de resultados, né, interna da rede, sempre com devolutivas também quando sai o resultado do IDEB. Mas a grande dificuldade, acho que já foi colocada, é a questão de localização de dados, principalmente quando a gente precisa de um dado referente ao aluno, não à escola. Né? Quando é escola, município, é até mais fácil da gente localizar, e o INEP ajuda muito nessa questão. Mas às vezes a gente precisa, né? Nós tentamos até, como nós sempre fazemos resultados
por unidade escolar. Dessa vez nós até tentamos, vamos fazer diferente, né? Vamos pegar uma coisa que a gente, uma planilha, uma tabela que a gente já utilize, e vamos tentar aplicar as ferramentas que nós aprendemos, né, no curso. Porém, nós não conseguimos. Quando a gente vai fazer toda essa questão, até os exemplos que você colocou, né, de característica do corpo docente, acho que foi Rosângela colocou também a questão racial, a gente tem dificuldade de localizar. E isso, para quem faz todo esse trabalho, para quem está aprendendo, quem está fazendo o curso, acaba dificultando um pouco, né? Vocês disponibilizaram os sites lá do INEP na plataforma, foi essencial, na verdade, para poder estar fazendo isso. Então, a ideia de Tu foi aproveitar uma planilha, um trabalho que já é feito, né, com as avaliações bimestrais, casar isso junto com o IDEB, e está agregando aí esses novos dados. Eu acho que basicamente é isso. Uma coisa que eu pensei só, eu não sei o quanto mesclar informações, né? Agora eu não me lembro se foi trabalhar naquela aula de Excel, eu acho que sim, mas pior que ver, né? O quanto... Eu acho que uma coisa que eu coloquei ali, né, de talvez ter mais informações das escolas, então cruzar essas bases, né? Cruzar a base do indicador socioeconômico, porque eu acho que talvez a gente possa passar alguns materiais em relação a como fazer isso, né? Acho que possa ajudar. Não, na aula a gente trabalhou mais a tabela dinâmica mesmo. Desculpa, pessoal, estou sem câmera porque minha internet está dando uma oscilada aqui. Mas a gente não trabalhou fórmulas, Ernesto. Acho que a gente pode indicar alguns materiais para fazer isso. Alguém ia comentar, né? Só para complementar, Ernesto, sobre essa questão que a colega falou, sobre os dados socioeconômicos, eu também, quando comecei a pensar nas variáveis que eu gostaria de apresentar e analisar, eu também busquei, até para fazer essa análise também da questão da socioeconômica, né, das escolas, para ver essa interferência que pode ter, e também não encontrei. E isso a gente já tem identificado, inclusive, aqui na secretaria, quando nós aplicamos a avaliação preparada pela secretaria. Nós temos uma empresa, né? Nós começamos pela secretaria, a secretaria antes fazíamos as avaliações e aplicávamos na rede toda, e depois nós fomos melhorando isso e amadurecendo mais sobre essas questões. Então, contratamos uma empresa que faz avaliação em larga escala em todos os anos do sistema, em todas as escolas. E então, agora, nós solicitamos para essa empresa que fizesse também o questionário socioeconômico, porque a gente entende que esses dados socioeconômicos são importantes e relevantes para a gente fazer análise dessa forma, como você está dizendo, né? Olhar para o processo de ensino-aprendizagem, mas também olhar para as questões socioeconômicas das escolas e dos alunos. Tá joinha. Uma coisa que eu fico pensando aqui, acho que assim, depende da agenda de vocês, mas talvez a gente poderia tentar fazer isso numa aula extra, não muito longa, mas que a gente pega os dados de vocês organizados e tenta adicionar informações socioeconômicas, tá? A gente já deixa organizado antes da aula. Na verdade, a gente tem mais uma aula semana que vem, né, Ernesto? Mas aí acho que, bom, depois talvez você possa comentar um pouco sobre isso, mas fiquei pensando que a ideia era continuar a avaliação dos projetos, né? Mas aí a gente tem que ver como fazer isso. Acho que a gente pode... Acho que eu não lembro o trabalho da Regiane, eu sei que acho que só foi o PDF, eu não lembro o trabalho de Batatais, só foi o PDF também, o Excel. Mas a gente só pediria o Excel de vocês, que vocês tiverem em base de dados, porque a gente organiza aqui essas informações e tenta na aula reservar um espaço. Acho que tu também mandou em Excel, né? Então a gente pode pegar alguns exemplos e fazer com vocês aqui como que a gente adicionaria essas informações. Perfeito, seria perfeito.
mais comentários? Maravilha. Perfeito. Pessoal, para quem não respondeu a lista de presença, eu vou colocar o link ali no chat de volta. Então, por favor, respondam ali. Maravilha, gente. Acho que do nosso lado é isso, assim, acho que esse era um momento mais de troca. Eu acho que para as pessoas que ainda não enviaram os trabalhos, se puder enviar, ótimo, que a gente entende melhor também quais são as dificuldades que as pessoas têm tentado fazer. E aí a aula da semana que vem é bem aplicada nisso, enfim, de fazer algumas análises adicionais em relação ao que vocês fizeram, enfim, explicar algumas formas. Isso, e quem já enviou também o trabalho e quiser enviar, não sei, algum documento aí explicando um pouco como foram as análises, quais foram as conclusões, os diagnósticos mesmo, acho que seria bem legal também, porque como o Ernesto comentou, a maioria dos trabalhos que nós recebemos foram as planilhas, né, apenas planilhas, e aí então a gente não conseguiu entender direito em que conclusões vocês chegaram, o que vocês entenderam daqueles dados, assim. Então, acho que isso seria interessante também, para quem já enviou, né? E quem não enviou, se puder enviar, seria ótimo também. E no caso, quem enviou só o PDF, vocês querem também a planilha? Porque eu não enviei. Sim. Sim, seria bom, Regiane, para a gente conseguir Olhar. aprofundar um pouco nas análises, isso. Ok. Acho que uma coisa que a gente nem falou aqui, que acho que é legal ter nas planilhas também, acho que vamos, nesses próximos dias, olhar isso, de se teve algum erro de cálculo também na tabela dinâmica ou algo assim também, porque a gente entende, talvez, erros que sejam comuns, enfim, então, acho que é legal ter a planilha nesse sentido. Tá joia, gente. Acho que é isso. Vamos terminar um pouquinho mais cedo. Eliana. Bom dia. Nós eu sou de Jundiaí, tá? Sou supervisora aqui de Jundiaí. Na verdade, nós mandamos também as planilhas. Só que eu mandei 2 planilhas, porque eu fiz a planilha só com os dados gerais de alguns indicadores que nós escolhemos aqui para Jundiaí para análise. E a gente já faz esse trabalho lá desde as primeiras notas do IDEB até hoje. Então, esse trabalho em Jundiaí já é analisado. Então, todo ano, quando saem as avaliações, né, resultado das avaliações, a gente continua essa análise ano a ano. Só que como acho que 2019, nós tivemos várias escolas que não participaram, eu optei por colocar as avaliações municipais mesmo, que a gente tem o resultado de todas as avaliações. Em uma planilha, eu fiz a planilha dinâmica simples, e na outra eu fiz, porque nós temos 45 escolas, tá? Então, ela está autoexplicativa. Quando a gente clica no nome da escola, já aparecem os indicadores, e é comparando, né, todos os indicadores que a gente usou para fazer essa planilha. E, na verdade, eu fiz um comparativo de 2019 para 2021, onde a gente tem todos os resultados. Então, falta o quê? Acho que algum item ali que faça com que vocês entendam essa planilha, é isso que eu entendi? Um texto descritivo das análises. Assim, tá. Então, acho que a minha dúvida era essa. Então, é isso. Tá joia, gente. Acho que é isso, né, Lu? É isso, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Espero que todo mundo tenha visto aí a lista de presença, para vocês preencherem. E até semana que vem, então. E aí me encaminha aí no meu e-mail. Obrigada, gente.